Hoje nós vamos falar sobre os requisitos dos atos administrativos. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre comento aqui que ato administrativo é um dos assuntos mais importantes de direito administrativo e é um dos assuntos mais importantes porque é um dos mais cobrados em provas de concursos públicos. Mas, pessoal, dentro de ato administrativo, que é um assunto bem extenso, existem 3 pontos que obrigatoriamente todo estudante, todo concurseiro precisa saber. E um destes pontos é justamente o nosso assunto de hoje, ou seja, elementos também conhecidos como requisitos dos atos administrativos. E com este vídeo de poucos minutos, eu garanto que vocês acertam pelo menos 90% das questões de prova. Sejam bem-vindos, meu nome é Natália. Toda semana eu compartilho aqui no canal diversos materiais e conteúdos direcionados para concursos públicos. Inclusive, eu disponibilizo materiais gratuitos em PDF, basta acessar a descrição deste vídeo. Então, não deixe de se inscrever no canal, principalmente se você está estudando para concursos públicos. E pessoal, já estamos em 2022, um ano muito importante, com previsão de muitos concursos públicos. Inclusive, já foi publicado um importante edital, que é o edital da SUSEP, mas o fato é que se você sonha com um cargo público, se você vem estudando para concursos públicos, agora, pessoal, é a hora de focar, de caprichar nos estudos para garantir a sua vaga, garantir o seu cargo público. E direito administrativo, conforme eu sempre comento aqui no canal, é um assunto muito importante, ainda que o seu edital não esteja publicado, porque é um assunto que é sempre cobrado em editais de concursos públicos. E dentro de direito administrativo, ato administrativo é um assunto que sempre está presente nas provas. E dentro de atos administrativos, os elementos, que também são chamados de requisitos, com certeza é um dos pontos mais importantes, porque é um dos pontos que mais aparece nas provas de concursos públicos. Mas vamos deixar de conversa e vamos começar. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Pessoal, é importante que vocês saibam que todos estes elementos, todos estes requisitos, eles devem estar presentes no ato administrativo para que ele seja considerado um ato válido. E pessoal, são 5 elementos e para gravar estes elementos, vocês precisam decorar com, fim, for, mob. Com de competência, fim de finalidade, for de forma, M de motivo e ob de objeto. Portanto, gravem com, fim, for, mob. Pessoal, para que um ato administrativo possa ser considerado válido, a pessoa, o agente público que pratica este ato, ele precisa ter poder para tanto. E aqui eu chamo a atenção de vocês porque esta competência, este poder, ele é atribuído a determinado agente público pela lei. Cuidado, pessoal, porque as provas costumam trocar e colocam que quem atribui competências é o superior hierárquico de determinado agente público, mas isto não está correto. Quem atribui, quem define competências é a lei. Outro ponto importante aqui, pessoal, é que a competência é um dos atributos dos atos administrativos que admite convalidação. Ou seja, se um ato apresenta um vício de competência, este ato ele não precisa necessariamente ser anulado. Ele pode ser corrigido, pode ser convalidado. Para exemplificar, imaginem que determinado agente público não tem competência para aplicar uma penalidade de advertência, por exemplo, mas o superior hierárquico deste agente público que tem a competência para tanto, vai lá e ratifica, vai lá e confirma este ato. Então, pessoal, este ato ele é convalidado e não precisa ser anulado. Outro ponto importante, pessoal, que também é muito cobrado em provas de concursos públicos, é que, em regra, é possível delegar a prática de atos administrativos, mas existem
3 exceções, e estas exceções são a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Então, muito cuidado com estas exceções. Mas vamos falar então sobre o segundo elemento, o segundo requisito dos atos administrativos, que é a finalidade. Pessoal, a finalidade é o objetivo do ato e o ato deve buscar sempre um fim público. Pessoal, vício de finalidade não admite convalidação. O ato deve ser necessariamente anulado e a finalidade pode ser entendida de duas formas, como finalidade genérica ou finalidade específica. A finalidade genérica é justamente que o ato administrativo deve buscar sempre um fim público. Já a finalidade específica é aquela finalidade trazida pela lei. Pessoal, assim que eu comentar todos os requisitos, eu vou exemplificar e vai ficar mais fácil para que vocês consigam visualizar estes requisitos dos atos administrativos. Mas vamos falar então sobre o terceiro elemento dos atos administrativos, que é a forma. E a forma é a exteriorização do ato administrativo, é como este ato se apresenta. Em regra, os atos administrativos adotam a forma escrita, mas excepcionalmente podem adotar outras formas, como por exemplo a forma verbal, desde que sempre atenda o que é definido em lei. E pessoal, um vício relacionado à forma do ato administrativo em algumas situações também irá admitir convalidação. Ou seja, sempre que a lei não especificar que determinada forma é essencial à validade do ato administrativo e ele for praticado de outra forma, ele admitirá convalidação e não precisará necessariamente ser anulado. Mas vamos então ao quarto elemento dos atos administrativos, que é o motivo, e o motivo é a situação de fato ou de direito que autoriza ou determina a prática de determinado ato administrativo. Pessoal, vício relacionado ao motivo não admite convalidação e não confundam motivo com motivação. Motivo é o que motivou a prática do ato, enquanto motivação é a exposição do motivo, é explicar, fundamentar o motivo. E pessoal, a motivação não precisa estar presente em todos os atos administrativos, como por exemplo, um ato administrativo de exoneração de um servidor ocupante de cargo em comissão. Como vocês sabem, cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração, portanto, dispensa motivação. Mas vamos então ao quinto e último requisito dos atos administrativos, que é o objeto. E o objeto é o conteúdo do ato, é aquilo que eu quero alcançar quando eu pratico um ato administrativo. E pessoal, um vício relacionado ao objeto também não admite convalidação. E eu quero falar rapidinho com vocês sobre mérito administrativo. Como muitos de vocês já sabem, e falando assim de forma bem simplificada, de forma bem direta, o mérito administrativo é uma margem de escolha em relação a alguns aspectos do ato administrativo. Então, pessoal, o mérito administrativo nada mais é do que a possibilidade conferida ao administrador público pela lei, que autoriza que este administrador público, ao praticar determinados atos administrativos, possa fazer uma análise de conveniência ou de oportunidade. Mas fiquem atentos, porque nem todos os atos administrativos possuem mérito administrativo, como por exemplo os atos vinculados. Mas por que eu estou falando sobre mérito administrativo? Porque, pessoal, um assunto muito cobrado também em provas de concursos públicos é que só existe mérito administrativo em relação ao motivo e ao objeto. Então, pessoal, muito cuidado, porque apenas a competência e a forma admitem convalidação e apenas o motivo e o objeto possuem mérito administrativo. Mas, conforme eu prometi para vocês, vamos então exemplificar.
E para exemplificar, pensem em um ato administrativo de concessão de licença gestante. O objeto deste ato administrativo é a própria licença, o motivo é a gestação da servidora e a finalidade, pessoal, a finalidade genérica é o interesse público, né? Porque a administração pública não tem interesse em ter uma servidora com um bebê na administração pública. Já a finalidade específica é aquela finalidade trazida pela lei, ou seja, as disposições trazidas pela lei, por exemplo, pela Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que estabelece que a servidora pública tem direito à licença gestante. E para finalizar, eu gostaria de lembrar vocês que é muito importante que vocês decorem todos estes elementos dos atos administrativos. Portanto, pessoal, decorem com, fim, for, mob. E eu digo isto porque as bancas adoram trocar os elementos pelos atributos dos atos administrativos. Esta é uma pegadinha que as bancas adoram e muitos estudantes, muitos concurseiros ainda caem nesta pegadinha. E pessoal, as bancas sempre trazem como sinônimo elementos ou requisitos. Então, se aparecer elementos ou se aparecer requisitos na sua questão, com certeza elas estarão falando do nosso com, fim, for, mob. E por hoje era isto, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham compreendido o conteúdo. Na próxima semana eu vou falar sobre os atributos dos atos administrativos. Então não deixem de se inscrever no canal, não deixem de curtir os vídeos, me sigam também no Instagram e bons estudos!